Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE e hoje eu recebo a neuropsicóloga Natália Clis, que vai conversar com a gente sobre as infecções sexualmente transmissíveis, na verdade, como as infecções sexualmente transmissíveis podem afetar o sistema nervoso central. Nós estamos no mês Dezembro Vermelho, que é o mês de conscientização e prevenção ao HIV/AIDS e outras ISTs. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço essa oportunidade. É sempre um privilégio, né, conscientizar, porque é através da conscientização que a gente vai alcançar grandes marcos, tanto, né, a médio prazo quanto a longo. Falando, né, sobre essa campanha, a gente está na campanha, né, do mês de Dezembro Vermelho, a gente sempre fala, né, sobre os sintomas, tratamento, mas esse assunto me chamou muita atenção sobre o impacto no sistema nervoso, né? Sim. Como é que isso acontece? Na verdade, explica pra gente, né, o que são essas alterações cognitivas, né, como é que isso afeta realmente o sistema nervoso, a doença, no caso. Certo, né? A gente sabe que o HIV é um vírus, tá? Então, consequentemente, esse vírus, ele atravessa a barreira hematoencefálica, que é uma barreira de proteção cerebral. Quando ele atravessa essa barreira, ele causa um problema nas células de glia. Essas células, elas servem para proteger e para nutrir o cérebro. Só que quando elas são afetadas, elas liberam neurotoxinas. Neurotoxinas essas que matam células do cérebro. Então, por isso que o HIV ele está muito associado a problemas neurológicos, porque por causa do HIV, essas pessoas elas têm uma predisposição muito maior a demências, tá? Então, ele afeta tanto a longo prazo, como ele pode também afetar a curto prazo. Afetar a curto prazo como? Nas funções cognitivas. Que funções são essas? Por exemplo, memória, atenção, nas funções executivas, que é o que a gente faz no dia a dia, né? É o processo que a gente tem para elaborar como vai ser o nosso dia. Então, o que acontece? Elas são afetadas. Porque o nosso cérebro, ele é um composto. Então, quando as células de glia são afetadas e elas enviam esses... como que eu posso dizer? Envia uma reação negativa para o cérebro, causa danos. E esses danos, eles vão repercutindo. Por isso que a gente frisa tanto no tratamento. Vamos tratar. E aí, vale ressaltar que mesmo com o antiviral, né? O paciente, ele vai estar medicado, ele vai estar em tratamento. Ainda assim, ele precisa desse olhar muito significativo para as funções cognitivas. Porque apesar dele estar em tratamento, o HIV, ele já afetou o sistema nervoso central, que consequentemente precisa ser olhado e analisado. Já começa ali a modificar todo o sistema neurológico do ser humano, né? Sim. Hoje, inclusive, em dia tem alguns tratamentos, né? Quais são eles que são disponíveis mesmo? Sim. Aí vai ter o quê? Tratamento que é o que a gente chama de reabilitação. Tá? Tem profissionais que trabalham só com reabilitação. A reabilitação é trabalhar áreas que já estão prejudicadas, como a gente já vai trabalhar nesse quesito de prejuízos, e trabalhar estímulos para isso não ser afetado mais ainda, como trabalhos específicos e pontuais de estimulação cognitiva. Vamos estimular a memória, vamos estimular a atenção. Quem trabalha isso? Os neuropsicólogos, psicólogos especialistas, por exemplo, psicólogos que atuam na área hospitalar, eles têm mais domínio sobre isso, porque eles trabalham muito a questão da estimulação, né, cognitiva. Então, a gente vai trabalhar nesse contexto de estimular cognitivamente para não atrasar ou não danificar mais do que já está. Isso pareado ali com os tratamentos para outras áreas do corpo também. Com certeza, né? Não é um tratamento único. Eu vou tratar só as funções cognitivas. Não, tá? Até porque se você não fizer o tratamento antiviral, né, que você vai fazer o uso da medicação, você vai passar por médicos especialistas, você não vai ter um resultado significativo nas terapias cognitivas. Porque o vírus, ele vai estar ali atuando de forma muito significativa e causando mais prejuízo ainda. Então, precisa ser uma parceria. É uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar ali, que vai atuar com você e, consequentemente, trazer uma melhor qualidade de vida. Entende?
Ou seja, hoje a gente tem que estar muito atento também a todas essas doenças, né? Porque, inclusive, a gente até lembra, né, sobre a prevenção, né, a proteção, e os cuidados que eles devem ter. O que que você orienta aos seus pacientes, né? Não só os que estão sendo acompanhados, fazendo o tratamento e a reabilitação com HIV/AIDS, mas as outras pessoas também que você atende. Qual é a orientação que se é dada à população, principalmente aqui em Boa Vista? A primeira orientação que eu dou é procure profissionais e façam exames. Porque o que que acontece, né? A gente tem um tabu muito grande socialmente. Quando você tem o HIV, a AIDS, você acha que sua vida acabou, né? Você tem aquele primeiro choque de realidade. E aí a gente vem com o preconceito. Não, tal pessoa tem, isso é ruim e tal. E esse preconceito gera na pessoa que está acometida um abandono do tratamento. Ou muitas vezes nem iniciar esse tratamento. Então, o que que eu recomendo? Você trabalhar a questão emocional e entender que existem profissionais que estão aqui para lhe amparar. E não ser visto como alguém à parte da sociedade. Pelo contrário, você faz parte da sociedade e você merece ser tratado como todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa quebra de preconceito. Pregar muito sobre isso. Olha, show o preconceito mesmo. Porque se a gente não tirar isso da gente, o que que vai acontecer? Menos aderência ao tratamento. E quanto menos tratamento eu tenho, maior chance do vírus se espalhar. Porque se eu não estou tratando, eu tenho uma possibilidade gigantesca de transmitir esse vírus. E, consequentemente, eu tenho a minha vida reduzida. Tanto a qualidade de vida como meus dias em anos reduzidos. Então, o que que eu quero, assim, o que que eu falo muito? Vamos entender que o tratamento precisa ser feito. Não é uma coisa que você vai conseguir tratar em casa com chás. Porque tem muita ideia ainda de gente que quer tratar com chá. Não faça isso, gente. Não vai resolver. O tratamento ele precisa ser cumprido. Você precisa de medicação. Você precisa de antiviral. E, consequentemente, para você ter uma qualidade de vida e ter mais anos aí na sua vida. Aliado a isso, a gente falou dos outros profissionais multidisciplinares, mas como é que o neuropsicólogo, né, trabalha essa reabilitação cognitiva juntamente com o infectologista, que é o que trata diretamente o vírus no corpo? Ok. O que acontece, né? Como o vírus, ele atinge as células de glia, essas células que são para proteger, então o que a gente vai ver? Cada indivíduo é um indivíduo. Tem indivíduos que vão ser afetados mais a memória de longo prazo. Então, a gente vai trabalhar o quê? Pontual. A neuropsicologia, ela vai fazer uma investigação através de uma anamnese. Nessa investigação, vai ser aplicado testes desses que vamos ver onde tem mais prejuízo. Aí, ele tem prejuízo na atenção concentrada. Então, o que a gente vai fazer? Trabalhar a reabilitação concentrada. Então, a gente sempre vai pegar onde está o prejuízo maior. Onde o prejuízo está maior, a gente vai reabilitar naquilo. Como a gente reabilita? Com técnicas e manejos que a gente trabalha no set terapêutico para trazer uma melhor qualidade de vida. A gente estava até conversando aqui nos bastidores antes de iniciar a entrevista sobre os casos, né, os números. Que situações está Roraima hoje? Roraima é o estado número 1, tá? E isso não é algo que a gente fique feliz ou satisfeito em dizer, mas é o estágio número 1 em pessoas com HIV/AIDS, tá? Então, a gente tem uma média aqui de 23%. Então, é uma média muito alta, né? A gente pega Roraima como estado número 1 e pega Amazonas como estado número 2. Então, a gente está vendo que os índices são muito altos, né? Quando você pega quantitativamente, não está um índice baixo, tá um índice muito alto. E aí, eu tô falando aqui de resultados de pesquisas de 2023, de dezembro de 2023, né? Então, a gente vai ver como é que tá agora em 2024, para ver como é que tá a situação. No final do mês sai o resultado, né? Provavelmente vai sair as pesquisas, vai sair resultados assim. Então, o que acontece? A gente já tá em número 1 e não é para uma coisa boa, né? Por quê? Porque o que eu falo, o preconceito, ele impede as pessoas de buscar ajuda. As pessoas, elas têm medo de irem atrás do tratamento, as pessoas têm medo. Porque assim, ó, tem uma coisa que eu quero falar muito importante. Quando você teve relações sexuais ou teve algum envolvimento com uma pessoa que é portadora do vírus, você pode imediatamente ir
em algum posto de saúde, né? E procurar uma medicação para aquilo ali, né? Um tratamento, porque você teve contato com o vírus. Esse tratamento, ele elimina uma grande chance de você contrair o vírus. Que é a PEP que fala, né? Exatamente. Que é após exposição. Isso, após exposição ao vírus. Ah, elimina 100%? Não. Mas é 90%. São chances muito altas de eliminar o vírus. Então, por exemplo, se você tem ciência disso, que o indivíduo tem, e você teve contato, você pode procurar isso. E muita gente nem procura. Muita gente nem sabe que isso existe. Então, quanto mais a gente divulgar que isso existe, se você teve contato com o sangue, se você teve contato direto com o vírus, você pode procurar um posto de saúde, um hospital. Ah, não tem no hospital, mas eles vão lhe indicar o local que tem e você vai fazer o uso da medicação adequada para diminuir a chance significativa do vírus penetrar na corrente sanguínea. São as ferramentas que o SUS disponibiliza hoje também. Isso, disponibiliza. O SUS disponibiliza. Olha só, o SUS ele é maravilhoso, porque além dele disponibilizar isso, ele ainda disponibiliza camisinhas, uso de... Porque não adianta, gente. A melhor forma de se prevenir da AIDS é usando camisinha, tá? Ah, eu sei que pega em contato com saliva, se tiver alguma questão na boca que tenha veias... Alguma ferida aberta, né? Isso, expostas, né? O sangue exposto. Mas a maior transmissão é através do sexo, né? Aqui a gente vê muito isso, a gente sabe muito disso, que a maior transmissão é através do sexo. Então, a melhor forma de se cuidar é usando camisinha. Você, como especialista, está na área da saúde ali, o que você acredita que faz com que a transmissão seja alta aqui em Roraima? E, enfim, quais as causas disso estar crescendo aqui no estado? Inclusive, o uso de preservativo. Tem muita gente que não usa. O que está acontecendo para o pessoal não querer mais usar preservativo? É a questão mesmo do eu, né? E também, como eu falei, de ser pregado mais. Porque ser pregado, a gente falar mais, fazer mais campanhas, buscar mais. Porque as pessoas, elas têm um desejo muito no prazer imediato. Eu preciso fazer aqui, eu preciso fazer agora. Aí eu tô sem camisinha, não importa, a gente deixa para depois. E esse depois acaba causando grandes problemas, tá? E aqui o índice em Roraima sempre foi um estado muito alarmante com a questão de AIDS. A gente pega, assim, pelo garimpo, pela qualidade de vida, né? Que foi o garimpo em Roraima. Não tinha uma qualidade de vida adequada. Tinha muita prostituição, entende? Então, ali foi se generalizando, né? Trazendo... E aí, o homem garimpeiro ia lá, acabava com as prostitutas, causando vírus lá, levando para casa e... causando esse rebuliço que aconteceu. E aí a gente também tem uma incidência de imigrantes muito grande. E a gente não sabe como é que vem, como é que chega, como é que tá a situação. Por isso que eu falo, busquem fazer exames, busquem saber como é que tá a sua saúde. Porque quanto mais você tiver conhecimento de como você tá, melhor você vai se ater às coisas que vierem. E o diagnóstico precoce ali também ajuda no tratamento. Com certeza, né? Porque, como eu falei, é um vírus que ele vai matando células, né? Ele vai atingindo células. Quando você pega o vírus no início, ele ainda não causou o estrago que ele vai causar ao longo do tempo. Então, quanto mais você tiver um diagnóstico cedo, melhor chances do tratamento adequado. Até no quesito das funções cognitivas cerebrais. Porque aí... ele afeta o cérebro. Ok, já entendi que afeta. Mas se está no início, as funções que serão afetadas ainda também estão de início. Então, a reabilitação já vai trazer um benefício muito mais amplo do que se eu tratar depois de 5, 6 anos. Entende? Então, quais são as outras doenças, né? As infecções sexualmente transmissíveis que também podem causar essas alterações cognitivas? Na verdade, toda infecção sexualmente transmitível, ela causa um dano cerebral. Por quê? Porque ela vai diretamente na corrente sanguínea, que, consequentemente, atinge o sistema nervoso central. A sífilis, por exemplo, é uma doença sexualmente transmitível que atinge muito o cérebro, tá? Atinge com memória de trabalho, funções executivas, atenção, que são as principais funções cognitivas, tá? E tudo não tratado piora, podendo causar demências, podendo causar também na questão da mãe, tá grávida e ter a sífilis, causar problemas no neurológico do bebê,
Ainda dentro da barriga. Ainda dentro da barriga, na formação do cérebro. A mãe é portadora de sífilis, né? Não tratada, tá? Lembrando, não tratada. Ela pode causar prejuízos cerebrais pro bebê. Isso é muito grave também. Muito grave. Muito grave. Hoje eu trabalho muito com a questão do autismo e TDAH. E aí você vai ver que no autismo e no TDAH, uma das investigações que a gente faz é isso. A mãe teve contato com algum vírus, a mãe teve alguma DST, a mãe teve um parto prematuro, tudo isso conta pra gente entender se há ou não a presença do autismo ou do TDAH. Isso tem relação, então, com o número de... Aliás, com o número não, mas com o autismo em si? Não necessariamente é uma ligação direta, mas a gente sempre procura, porque como o autismo ainda não é algo fixo, assim, a causa do autismo é X. Não é conhecida, né? Não tem uma X causa. A gente sabe que a maior predisposição é em pessoas que passaram por situações na gestação, por exemplo, parto prematuro, falta de oxigênio cerebral, doenças, né, DSTs, uso de cigarro. Então, a gente sabe que é tudo que afeta o sistema nervoso na sua criação, né? O bebê, ele vai se formando, junto com ele, o sistema nervoso central. Então, consequentemente, na formação do sistema nervoso central, a mãe, se passar por algum vírus, até a COVID, por exemplo, pode causar isso. Porque é na formação do bebê que gera a condição do espectro autismo. Entende? Sim. Então, é uma junção de muitas situações. Muitos fatores que podem ocasionar, né? Não. E aí, a gente sempre prega os fatores de risco. DST, diabetes gestacional, pressão alta, tudo isso. Aí não tem como, de fato, identificar, mas ele tem as probabilidades que motivaram a isso ter acontecido, né? Exatamente. Assim, em relação à faixa etária também, hoje, aqui em Roraima, você sabe dizer, ou então entre as pessoas que você atende, que tem um diagnóstico de HIV? Ali no público de 25 anos de idade em diante. Né? Você vai pegar um público não tão jovem? Não tão jovem, mas não tão velho, né? Você pega ali 25 anos de idade, ainda tá... Mas a partir dos 25 em diante, a gente já vai pegar uma faixa... A gente vai pegar um público muito maior. A de 25 anos para baixo, a gente já não tem tanto contato. Aí, o que acontece, né? Eu tinha uma paciente no Maranhão que ela pegou da mãe, né? E o pai dela era daqui, olha só. O pai dela veio pro garimpo ali em meados de 1998. Sei que faz muito tempo. E ele foi pro Maranhão com o vírus. E... a mãe dela pegou através do pai. Só que a mãe dela descobriu muito cedo na gestação e, consequentemente, fez o tratamento, mas ela veio. Só que ela não veio ativa, veio inativo nela. Porque ainda tem isso. O vírus está ativo e está inativo. Isso depende muito do tratamento. E ela não veio com vírus ativo, mas ela é portadora do vírus. Qual a diferença, né, de estar ativo e não ativo? O vírus ativo, ele é muito mais transmissível. A probabilidade dele transmitir é gigantesca. E ele não ativo, ele tem, quando você faz um exame, ele consta ali, mas ele não é replicador, ele não faz a transmissão como é. Então, você tem o vírus, mas a probabilidade de transmissão é mínima. Entende? Eu fiquei agora, assim, um pouco até chocada, né? Porque eu tô conversando aqui com a Natália e ela é do Maranhão, né? Ela chegou aqui em Roraima há pouco tempo e, coincidentemente, esse caso que ela tá contando, e a gente, né? Como ela disse também, a gente, que eu digo estado de Roraima, estamos no topo do ranking de números de casos de HIV no Brasil. Então, uma pessoa que veio do Maranhão para Roraima, foi infectada com o vírus aqui, voltou para seu estado ali, para o seu casamento, transmitiu para sua esposa e que foi transmitido para o feto, né? Isso. Que é essa criança que nasceu. E hoje já é uma adulta, uma mulher adulta. É uma mulher adulta que tem até filho. E o filho dela, é um menino, ele não veio. Graças a Deus. Não veio, né? Não pôde ser amamentado, tem várias... nuances que a gente precisa tratar melhor, mas não veio com o vírus, entende? Então, assim... Mostra o poder do tratamento. Exatamente. Né? Aqui eu tô mostrando a olho nu o que é o tratamento, que muita gente fala que não é real. E o tratamento é muito real. Por exemplo, a menina herdou da mãe
que o pai tinha o vírus, mas a mãe fez o tratamento, passou ok para a filha, mas nasceu inativa, ela não tem a transmissão como ocorre quando está ativo, e, consequentemente, ela já é uma mulher adulta, mas também não passou para o seu bebê. Entende? Então, isso é tratamento. Isso aqui é o tratamento. E é um tratamento. Imagina se não existisse o tratamento. Isso é ciência, né? Isso. E se não existisse? Como que estaria hoje a vida dessa pessoa? Quem sabe nem estaria mais aqui. Entende? Então, isso é ciência. Vamos entender e valorizar que existem profissionais muito bem capacitados para te guiar nesse processo. E confiar no tratamento, porque ele é, sim, útil. Muito útil. E a longo prazo, né? Eu digo assim, qual é a média de vida de uma pessoa que tem HIV ou não existe média de vida? Assim, sem tratamento, sim, né? Eu não vou dizer uma estatística adequada, porque ela muda muito no decorrer dos anos. E depende de cada pessoa também, né? Então, sem tratamento, você pega ali 10 anos com o vírus, sem ser tratado, você vai pegar qualquer doença e vai a óbito por isso. E aí vão dizer, não, foi pneumonia. Não foi pneumonia. Foi o vírus que não permitiu que você produzisse anticorpos necessários para combater aquela problemática. Então, 10 anos ali é um marco muito grande para quem tem AIDS e não é tratado. Chegar a 10 anos é muito, entende? Já com tratamento não tem. Não tem essa, vai diminuir. Não, você está tratando, você está conscientizado de que você precisa disso e você vai se cuidar quanto a isso. E aí, como eu falei para você, é uma equipe multidisciplinar, né? Você vai precisar de um nutricionista para regular a sua alimentação, porque isso ajuda muito, tá? Você vai estar com médicos especialistas, você vai estar em reabilitação cognitiva. Então, isso traz uma expectativa de vida muito maior. Você que chegou aqui há pouco tempo no estado, né? Você falou que são 6 meses só aqui em Roraima, mas o que você já observou, né? Do que está disponível pelo SUS aqui em Roraima que beneficia essas pessoas que estão passando por esse tratamento? Olha só, eu dou os parabéns para Roraima, para falar a verdade, sim, muito. Eu sou nova aqui, então eu tenho um olhar muito novo, mas pelo menos eu tenho um olhar neutro. Eu não tenho um olhar de puxar saco ou não. O que acontece? O meu olhar é muito neutro porque eu cheguei aqui recente. Né? Exatamente. E o que eu vejo em Roraima? Apesar do índice de imigrantes muito alto, né? Porque isso afeta a nossa saúde demais. Porque, assim, um médico que tem que atender 10 pacientes, ele tá começando a atender 30. Por causa que a demanda tá exorbitante. Mas você chega no posto, tem vacina. Você chega no posto, tem a medicação adequada. Você chega no posto, você tem atendimento. Se você for pegar vários outros estados, porque eu já andei em outros estados, você não vai ver isso. Essa eficácia. E o que muito me admira com Roraima é isso, que apesar da imigração ser muito forte aqui, a gente está acoplando um país no estado. Um país num estado. Isso é absurdo. Mas eles tá dando conta. Ah, mas tá difícil, porque eu já vi gente reclamando de uma coisa ou outra, porque sempre reclama, né? Mas a realidade daqui, ainda assim, é muito boa. Muito boa. Temos vacina, temos escolas que trabalham muito com conscientização, temos medicamentos nos postos de saúde. Alguém me disse, não, eu vi, porque eu tenho um filho, né, de 5 anos que eu levo para vacinar, super tranquilo, né? Vi gente com filas enormes para receber medicação. Então, tá funcionando. Apesar da gente estar passando por isso, eu digo a gente porque eu estou no estado, a gente está dando conta. Os profissionais estão dando tudo que eles podem dar de si. Precisa melhorar não no quesito de profissional, mas de quantidade. Muita gente para pouco profissional. Entende? Mas que tá funcionando, tá funcionando. Por exemplo, se você chegar num posto de saúde, falar assim, olha, aconteceu isso, eu fui exposto ao vírus e tal, e eu preciso de medicação. Se eles não têm, automaticamente eles já falam, ó, tem tal lugar, você precisa ir lá e tal, chega, já resolve, entende? Então, isso é maravilhoso. E você recebe isso de graça, entende? Então, imagina só, você ter onde ir e ter a quem recorrer. Isso é fantástico. E saber que tem, porque aqui tem. Então, eu olho com muitos bons olhos. Que bom. Que bom, assim, apesar dos dados serem
preocupantes, né? E serem dados tristes mesmo, né? É muito preocupante você ter o estado que está no topo aí dos casos em todo o Brasil, mas por outro lado existe tratamento. Quem quer, né? Quem quer se prevenir, inclusive também por conta de saúde da minha mãe, também ando muito nos postos de saúde pegando receita, remédio, e toda vez que eu vou na farmácia tem ali do lado a caixinha de preservativo, né? Tanto feminino quanto masculino também. Então, assim, existem possibilidades de se proteger, existem possibilidades de você se prevenir contra as transmissões sexualmente transmissíveis que vão além da AIDS, né? Existem muitas outras doenças. Né? Sim. Não dá nem pra contar, né? Não dá, porque se a gente for, a gente nem sabe o nome. Apesar de trabalhar com isso, são tantas que você nem sabe decorado, né? Você precisa ler, reler. Mas tem muita doença sexualmente transmissível que a gente precisa abrir os olhos para isso, né? Porque a AIDS, ela se propaga, mas a sífilis também. As outras doenças vão se propagando. Mas como a AIDS tem um efeito muito mais significativo, as pessoas vão ignorando as outras, que também causam muitas consequências a longo prazo. Deixa o indivíduo sequelado, tanto cognitivamente quanto fisicamente, tá? No tratamento, né? Voltando um pouquinho a parte do tratamento da reabilitação cognitiva do paciente que já tem o vírus, como é que funciona na prática isso, né? No dia a dia ali, como neuropsicóloga, você acompanha, faz um exercício ali ou passa exercício para casa? Como é que funciona? A terapia, ela funciona uma vez por semana, tá? Principalmente quando a gente trabalha com reabilitação cognitiva, uma vez por semana. Vai ter, sim, exercícios para casa, principalmente com a terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia de reeducação. Você vai levar atividades para casa, né, de estimulação, mas o que ela vai funcionar mais é semanalmente no set terapêutico, que dura em média de 45 minutos a 1 hora, né? Outra, vale ressaltar, eu, particularmente, quanto profissional, eu não acredito em terapia de 30 minutos, tá? Quanto profissional. Isso pode acontecer? Pode. Não há uma lei no CFP, né, no Conselho Federal, que proíbe a gente de atender só 30 minutos. Mas eu não acho que funcione. Porque quando a gente trabalha com reabilitação, é um processo muito mais lento. Mas a gente precisa ver ele logo. Entende? Porque se eu não estimular, a pessoa vai começar a definhar. Então, esse processo não vai ter valido. Então, ela funciona uma vez por semana, tá? Com tratamentos dentro do set terapêutico e tratamentos fora. Porém, os tratamentos fora são sempre tratamentos de modulação do dia a dia, né? Eu esqueço muito, então vamos fazer uma programação mental. Colocar bilhetes na geladeira, fazer uma agenda, para trabalhando essa questão de que você tem uma agenda, então você sabe onde está, onde você recorrer à sua memória, né? É uma forma de recorrer à memória. Consequentemente, a memória está se exercitando. Você está trabalhando, você está trazendo ao foco ela. E que outro momento você não traria? Entende? Então, a reabilitação ela acontece dentro do set terapêutico e no dia a dia, com mini tarefas para casa. Quais são essas mini tarefas que você pode dar de exemplo? Sim. Jogo da memória, são tarefas muito boas. Vamos trabalhar com bilhetes para memória de longo prazo. Por exemplo, eu tenho que fazer tal coisa tal dia, mas eu vou esquecer. Então, eu já sei que a minha memória está prejudicada. Então, eu anoto. O cérebro, ele entendeu o que eu anotei. Então, ele vai começar a trabalhar para que eu não precise disso. Ele vai começar a me estimular para isso. É uma forma do cérebro de reagir. Tarefas de anotar, outra tarefa do me conhecer, né? O que me causa maior esquecimento? Me causa maior esquecimento datas e eventos. Então, eu vou trabalhar principalmente isso, datas e eventos. Vou anotar tudo que vai ser eventos e datas comemorativas. Beleza? Tá, então o cérebro já vai entendendo. Então, eu preciso melhorar nisso. Atenção, né? Fazer jogos de memória. Aquele jogozinho que vende bastante palavras cruzadas. Nossa, palavras cruzadas é muito bom. Diminuir o uso nas telas, porque o uso de tela causa prejuízo de atenção, de memória. Então, você vai diminuir, né? Por que causa essa dificuldade de memória, o uso das telas? Porque você passa muito tempo com algo que você não precisa usar a sua memória. Por que a gente fala bilhetes, não anotar na agenda do celular, muitas vezes, né? Eu, particularmente, gosto mais do bilhete. Porque na agenda do celular, você vai passar a perder tempo ali, no celular. E o que acontece? Quando você tá no celular, todo o seu cérebro, ele
para ali, porque você tá ali, ó, passando e não tá atuando. O cérebro, ele só tá vendo. Não tô dizendo que é só ruim, mas é mais ruim do que é bom, tá? Você perde seu tempo em usar funções cognitivas usando só a visual. Você tá olhando aqui, passando informação. É até isso que eu queria entender, porque qual a influência dos movimentos motores mesmo do corpo, né? Ali, eu, por exemplo, aprendo muito quando eu tô estudando e escrevendo. Com certeza. Parece assim que eu escrevo no papel e escreve na minha cabeça. Sim, mas com certeza, porque, ó, quando eu penso, ele é um pensamento abstrato. O pensamento, ele é abstrato. Tão tal que, cientificamente falando, cerca de 90% do que eu penso não é real. Eu simulei hipóteses, eu pensei em situações que nem vão ocorrer, mas passou na minha cabeça e quando eu vivenciei era totalmente diferente. O que acontece? Quando eu escrevo, eu faço com que meu cérebro, ele assimile o que é real e o que não é. Porque é a mesma coisa assim. Eu penso numa coisa, eu só pensei, mas na minha cabeça faz todo sentido. Total sentido. Quando eu começo a falar, eu vejo que aquilo é totalmente loucura. Na cabeça faz total sentido. Mas quando eu começo a colocar aquilo na fala, eu vejo, não é real. E quando eu escrevo, menos real eu vejo que é. Então, eu tô reverberando. O que é reverberar? Eu tô trazendo o que eu penso pro papel para fazer daquilo o meu conhecimento. Então, eu tô reverberando aqui, eu tô escrevendo, eu tô pensando, não, esse aqui não é. Vamos fazer de novo? Entende? Então, aqui eu tenho uma coisa que tá praticamente extinta. As pessoas não querem mais estar aqui, porque elas têm tudo aqui, tá? Eu quero uma informação... Não querem mais estar escrevendo. Não, elas não querem mais fazer um resumo de uma situação. Não, elas querem pronto. Elas pesquisam ali, já sei o que é, não preciso mais. Antes, não, você precisava colocar, você precisava escrever ali, você precisava anotar. E isso fazia com que o cérebro, ele se autoestimulasse ali, no momento da escrita. Entende? Então, as tecnologias, elas nos roubaram muito essa essência do pesquisar, do escrever, do fazer uma redaçãozinha simples. Por exemplo, eu vou hoje falar num podcast, como a gente está fazendo aqui. Antes, você pegava um papel e você ia escrevendo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Hoje não, você pega no computador, o que é que eu preciso? Já dá tudo pronto. Tá, e o que seu cérebro fez ali? Nada. Ele só tá lendo, mas ele não aprendeu. Entende? Antes não. Pra vir aqui a gente precisava o quê? Se preparar. Eu preciso falar disso, eu preciso falar daquilo. E anotava. Hoje a gente não faz mais isso. É muito difícil você ver alguém com um papelzinho. Não, eu tenho um celular. Eu vou fazer no celular. Isso nos rouba tempo, nos rouba atenção, nos rouba memória. E a gente vai indo. Você vai ver isso daqui a 10, 20 anos. Como vai estar? Hoje mesmo, você pega um adolescente, grita, e aí ele tá no celular, o mundo nem existe mais. Não consegue mais... A audição nem funciona. Não, nem funciona. Ele é surdo? Não. Mas as funções cognitivas estão tudo comprometidas. Vão se comprometendo. Por que o índice Porque as pessoas falam assim, aumentou tanto, mas para pensar. Tem criança que fica no celular 3, 5 horas por dia. E isso vai fazendo com que ela perca o brincar, o criar, o ócio, né? A imaginação ali. Que é o ócio, né? Ficar no ócio e falar, não, preciso criar. A criança não tem mais. Aí, a longo prazo, isso vai causar problemas de memória, problemas de linguagem. O que é problema de linguagem? Ele não fala? Fala, mas não tem a fala funcional, não é comunicativo. Ele fala, mas você não entende. Ele começa uma história, vai pro meio, depois tá lá no início de novo, depois vai pro final. Que história é essa? A criança não tem mais a capacidade de ficar raciocinando, porque ela não perde mais o tempo raciocinando, passa muito tempo nas telas. Então, a tela é mais prejudicial do que ajuda. Isso trazendo para HIV/AIDS para uma pessoa, por exemplo, que não... A gente está falando de crianças, adolescentes e adultos ali que não têm doença, já são afetados cognitivamente, Isso, né? Eles já são afetados sem ter nenhuma... patologia, né? Patologia. Por um HIV, pior ainda mais. Com certeza, né? Porque, assim, você já está como um indivíduo prejudicado. Você já tem as funções prejudicadas. Quando a gente fala de prejuízo, a gente não corrige prejuízo, tá? A gente traz habilidades comportamentais para saciar aquele prejuízo, para sanar, entre aspas, né?
mas já estão prejudicadas. Quando isso ocorre, então o que acontece? Tudo que prejudica mais é um mal feito para mim. Então, se eu tenho o vírus, eu sou portadora do vírus, então o que eu procuro? Se eu já sei que as minhas funções cognitivas estão sendo afetadas, então eu procuro tudo que ative de forma positiva minhas funções executivas, como ler, tá? Fazer esses jogos que eu falo, né? Palavras cruzadas, jogo da memória, trazer mais esse contato com a natureza, eu caminhar, me expor a imaginar, sem o uso da tecnologia, sabe? Caminhar, ouvir o som da natureza, ter mais isso, porque isso traz revigoramento para mim. Então, se eu tenho já um prejuízo, então eu tenho que procurar atividades que contra-ataquem esse prejuízo. Melhorar minha alimentação, que consequentemente vai me ajudar nas minhas questões neurocognitivas. A atividade física ajuda demais, tá? Porque vai liberar neurotransmissores muito mais agradáveis e, consequentemente, aliviar os prejuízos. E vale ressaltar que os prejuízos, eles acontecem a curto, médio e longo prazo. Então, a gente vai ver prejuízo em todos os estágios. Só que aí, você pega uma pessoa que faz o tratamento e pega uma pessoa que não faz, você vai notar uma diferença exorbitante. E fala, nossa, como assim? Sim, porque a pessoa está estimulando, tá lendo, tá fazendo terapia, tá procurando atividades que auxiliam nas funções cognitivas, atividades essas que são focais. Então, com certeza, com o tratamento, ela tem uma melhor qualidade de vida, porque o que a gente quer? Qualidade de vida. A gente quer viver bem. Então, quando a gente procura essa reabilitação, é para qualidade de vida. Ah, não, isso não é importante. Ok, mas a sua qualidade de vida também não vai ser tão significativa. Porque você vai esquecer as coisas, porque você vai ter problema de comunicação, de interpretar o que o outro está lhe falando. Consequentemente, se eu não interpreto, eu me estresso muito mais, eu me exalto. Porque o cérebro, ele é um mecanismo de ajudar você nas funções do dia a dia. Se eles estão prejudicados, eu não consigo executar corretamente. Então, aumenta a minha rigidez. O que é minha rigidez? O outro tá me explicando uma determinada situação, eu não acredito que aquela determinada situação é assim, e eu fico só na minha ideia. Eu não abro margem para outros aspectos. Isso me causa prejuízo. Ah, isso acontece no HIV? Acontece porque as suas funções, elas estão sendo prejudicadas. O vírus, ele tá ali, ele tá ativo, ele tá matando células que são saudáveis. Entende? Então, eu preciso entender que eu preciso me reabilitar. Eu preciso ouvir, eu preciso ir a, por exemplo, palestras, porque aqui tem muito essa questão de ter palestras. Então, se você consegue ir, vá, porque você vai ouvir pessoas falarem sobre isso que vão lhe trazer um olhar muito mais significativo. Você vai olhar para você com mais respeito, você vai olhar para você com mais amor. Porque quanto mais eu me olho, quanto mais eu olho para mim, eu começo a entender quem eu sou. Quando eu entendo quem eu sou, eu começo a amar quem eu sou. Tá? E quando você tem um vírus desse, isso afeta muito as suas emoções. De uma forma muito significativa. Você pensa assim, por que comigo? Por que aconteceu justo comigo? Será que eu vou morrer? E você começa a ter pensamentos muito catastróficos. E tudo bem, é compreensível que você tenha esse tratamento. Então, você tem que olhar para você e se amar. Entender, ok, eu já tenho o vírus, então eu preciso o quê? De tratamento. E aí eu vou dizer mais, todo mundo precisa. Não é só você. Todo mundo precisa de um tratamento. Você tem um agravante, ok, que não é fácil. Ok, não é fácil, mas a gente vai enfrentar. Mas todo mundo hoje em dia precisa de tratamento. Tanto das funções cognitivas, que a gente está perdendo muitas funções cognitivas. Ah, é só quem tem HIV? Não. Olha o tanto de gente que tem muitas problemáticas com as funções cognitivas. Com memória, com linguagem, com atenção, tá? Muitas problemáticas quanto a isso. Então, se você já tem um agravante, então foque nisso assim. Não sou só eu. Muita gente está fazendo isso. E aí, quanto mais você se conscientizar sobre isso, melhor você vai viver. É o se amar. Independentemente do que aconteça, você tem que se amar. Eu não posso amar você no seu lugar. O que eu posso fazer? Eu posso entender da sua problemática, trazer resoluções para ela, mas eu não posso lhe amar no seu lugar. E para você respeitar o tratamento, você tem que se amar.
Independentemente de ser HIV ou qualquer outro problema, você tem que aprender que o primeiro passo pra gente entender um tratamento é se amando. Porque eu me amo, eu me cuido. Eu me amo, eu resolvo as situações que vão me trazer qualidade de vida. Mas se eu não me amar, eu não vou conseguir fazer nada. Eu não vou conseguir executar o que eu preciso executar, porque é uma tarefa árdua. Você pensar que você tem que se medicar todos os dias. Mas aí para pensar por outro lado. Tanta gente faz isso. Quem tem diabetes faz isso. Quem tem pressão alta faz isso. A gente vive num século muito acometido por doenças que a gente precisa se tratar todos os dias. E tudo que a gente pede para quem é portador de HIV, a gente pede para qualquer pessoa. Você precisa fazer exercício físico. Você precisa de um nutricionista para uma alimentação mais saudável. Você precisa fazer terapia, porque as emoções contam bastante. Então, não é algo exclusivamente para o HIV. Isso é para um público geral. A gente precisa olhar para a gente e se valorizar. Porque se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Eu não vou conseguir ter filho porque eu sou HIV. Não. Você tem, sim, a chance de ter um filho e ele ser muito saudável, se você fizer o tratamento. Olha só, a gente está pedindo o quê? Faça o tratamento. Busque ajuda. Peça socorro. Porque se você não fizer isso, outra pessoa não vai fazer por você. E o HIV, a pessoa que tem AIDS, é uma doença muito solitária também. Com certeza. Por causa do preconceito. As pessoas acham que toda pessoa que tem o HIV, ele transmite no ar. Né? Tem muita gente que tem essa ainda, como é que eu falo? Ignorância, né? Eu não vou ser amigo de quem tem HIV. E não é assim que funciona. A gente tem que entender que a inclusão, ela é necessária para todos os aspectos. E aí eu volto a falar para o HIV, né? Para quem tem. Saiba que não é só você que vive essa exclusão social. A sociedade, ela é muito, muito, muito excluísta. Porque ela exclui muito os públicos que ela não se agrada. Entende? Então, o que eu posso dizer para você? Faça parte de públicos que lhe abracem. Porque existe um público que lhe abraça. Existem outras pessoas que têm HIV. Nos Estados Unidos, é muito comum eles fazerem terapia grupal de problemáticas específicas. Alcoólicos, pessoas portadoras de HIV, pessoas portadoras de câncer. Então, o que acontece? Esses grupos trazem força. O grupo, a união faz a força, não tem essa frase? E ela é muito real. Quando você tem o HIV, procure grupos que têm. Converse com essas pessoas, entenda a problemática delas, entenda como é viver com isso. E isso vai trazendo para você uma melhor qualidade de vida. Por quê? Porque você vai estar amparado emocionalmente. Por isso que o apoio da família também é importante, né? Com certeza, né? A família é o primeiro passo, mas é o mais difícil também, né? Do jeito que a família ajuda, ela pode atrapalhar. Tem um impacto muito pesado, né? Exatamente. E aí, às vezes, a família, por não conhecer o que é, também acaba causando essa exclusão. Nossa, por que você não se cuidou? Por que você não fez melhor? Adianta falar isso? Não adianta. Né? Existem coisas que não adianta você dizer porque já aconteceu. Você tem que dizer antes, mas depois que aconteceu, vai resolver? Não, vai causar dor. Vai causar dor. Então, existem coisas que você não precisa dizer. Deixa quieto, já aconteceu. Então, o que a gente pode fazer agora, depois que aconteceu? A gente pode estudar sobre. A gente pode entender sobre. A gente pode usar disso como ferramenta para a gente trabalhar com outras pessoas, ajudar outras pessoas. E não se excluir ou não esconder, porque tem muita questão do esconder, né? Não quer contar que é soro positivo, não quer... Tem vergonha. Mas quanto mais você tem vergonha disso, mais você vai deprimir. Porque você vai anular quem você é ao longo dos anos. A partir do momento que você se torna soro positivo, você tem que aceitar que isso é a sua condição de vida. Você vai ter isso pro resto da sua vida. Porém, tratando, você vai viver como qualquer outra pessoa. Ter dignidade de vida. E você só vai ser aceito e respeitado quando você impõe isso. Não adianta você ter o quadro e se isolar. Isso não vai trazer benefício. Isso vai trazer dor e a solitude, porque é muito, muito gritante, né? A questão da solitude na AIDS. Né? De se isolar, não quero que ninguém saiba, eu tenho vergonha. Muito comum. É um momento assim... É um impacto muito grande na vida de uma pessoa, né? Você descobrir que tem uma doença que não tem cura. Não só, eu digo, não só o HIV, mas qualquer outra doença, né? São muitos vírus hoje que estão
espalhados. Além até do câncer, é outro exemplo de uma doença, às vezes, que não tem cura. E você procura... Aliás, o câncer tem cura, mas em alguns casos não tem mais como reverter. E nesses casos, o jeito é procurar realmente, como você falou, qualidade de vida. E o se amar, eu gostei muito da mensagem que você deixou sobre se amar. Você compartilha também isso com seus pacientes? Com certeza. É a minha bandeira. Eu levanto 2 bandeiras muito grandes na clínica. Autocuidado e a valorização do eu. O que é isso? Se eu me amo, eu me cuido. Se eu não me amo, eu não me cuido. O autocuidado, ele tem que começar desde pequeno. Você tem que ensinar o autocuidado desde a infância. Porque, por exemplo, uma pessoa que é portadora de AIDS, ela precisa ter o autocuidado em dia. O autocuidado é ir no salão, o autocuidado é ficar bonito. Não, isso aí é um combo, né? Faz parte, mas não é assim. Também. Isso, é um combo. Vamos dizer assim, pra você ter autocuidado, você tem que cuidar de tudo. Você tem que cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental e da sua saúde espiritual. A espiritualidade, eu falo muito isso no site terapêutico. Eu valido muito. Porque quanto mais fé você tem, mais chance você tem de alcançar o inalcançável. Por quê? Porque a fé, ela nos move. Se a gente não tem fé em nada, a gente não consegue andar. A fé nos dá a possibilidade de alcançar coisas que as outras pessoas disseram que a gente não consegue. E aí a gente alcança por quê? Porque a gente tem fé. Então, eu sempre falo espiritual, mental e físico. São cômodos que a gente precisa andar. Tem como eu cuidar só do meu mental e do meu físico? Não. Não. Tem como eu cuidar só do meu físico e do meu mental? Não. Tem como eu ser só espiritual e não me importar com o físico e nem com o mental? Não. Então, aqui eles andam junto, muito junto, porque o espiritual, ele nos dá força para alcançar o inalcançável, o mental nos dá resiliência de aguentar, porque a gente aguenta porque a gente tem que aguentar, então o mental, ele nos dá força para aguentar e achar alternativas. E o físico é a nossa casa. Eu preciso cuidar do meu físico, eu preciso correr, eu preciso malhar, eu preciso me exercitar, porque isso vai me dar qualidade de vida. Então, para eu ter uma qualidade de vida, eu preciso me valorizar, ter o autocuidado, olhar para mim e respeitar quem eu sou. Porque a partir do momento que eu aceito quem eu sou, eu paro de sofrer pelo que os outros dizem. Eu aceito que eu sou desse jeito. Eu preciso melhorar? Ok, eu posso melhorar, mas eu sou isso, essa é a minha essência. Se você não gosta da minha essência, tudo bem. Mas eu não vou deixar de gostar de mim porque você não gosta. E o que acontece socialmente? A gente vê muito, principalmente com as redes sociais, que a vida do outro é perfeita, a minha não. E isso não é real. Essa questão nos afunda muito mais. Quanto mais eu penso no que a vida do outro é melhor que a minha, menos eu cuido da minha. Mais eu cuido da do outro, que nem precisa ser cuidada, já que é tão boa. Entende? E se eu ficar me anulando e pensando assim, não, a minha vida não é boa. Porque tem gente que você chega assim, como é que tá? Ai, tô vivo. Isso não é resposta que a gente dá quando a gente ama a gente. Eu tô bem. Não tô 100%, mas é óbvio que eu vou ficar. Quanto mais eu me deteriorizo, quanto mais eu não valorizo, quanto mais eu digo que a minha vida é ruim, mais isso vai acontecer. Isso é místico. Não, isso é real. Por quê? Porque se eu não me sinto bem, eu não me comporto bem. Se eu não me amo, eu não me cuido. Você já viu alguém que não se ama se cuidar? Não tem como. Então, aí uma coisa puxa a outra. Se eu não me cuido, eu adoeço mais. Aí eu começo a dizer, não é culpa do universo, porque só eu fico doente. Não, mas você se ama, você se cuidou? Não, então como que você não vai adoecer? Você vai adoecer. Então, dentro do HIV, isso não é diferente, tá? Eu já sou portadora, ok. Agora, eu vou fazer o que com isso? Vamos cuidar. Eu vou trazer qualidade de vida para minha vida. E eu vou viver como todo mundo. Essa é a questão. Você tem a chance de viver como todo mundo. Você não é um extraterrestre na Terra. Você é um ser humano que é portador de um vírus, mas que está em tratamento e, consequentemente, vive igual todo mundo. Entende? É isso que a gente tem que entender. Você não é um extraterrestre. Você é um ser humano e está em tratamento, como muitos outros. Entende? É uma mensagem, já acho que você deixa, né, para todo mundo que está ouvindo aqui. E eu agradeço, assim, muito mesmo por compartilhar tudo isso. Não só o conhecimento científico, mas também essa injeção de motivação para quem está nos ouvindo, né?
Foi muito legal o nosso bate-papo. Mas mesmo assim, ainda deixo um espaço para você fazer aí suas considerações, algo mais que você queira falar. Só lembrando aqui, quem está ouvindo a partir de agora, estou conversando aqui com a Natália Kliss, que é neuropsicóloga, falando sobre os tratamentos, né, voltados aí para a área cognitiva da pessoa que tem ISTs, HIV, AIDS e outras doenças. Ok. Eu quero agradecer, né, por essa oportunidade. Eu amo falar sobre prevenção e tratamento, tá? Eu amo essas vertentes porque o prevenir é a gente tratar antes que aconteça e o tratamento é a gente tratar com amor e respeito quando já aconteceu, tá? Uma frase que eu deixo, vou chamar primeira atenção para a família. Familiares de quem é portador de HIV saibam que a sua ajuda, ela conta demais. Assim como as palavras negativas que saem da sua boca maltratam a alma. Então não tem como você ser bom e ruim ao mesmo tempo. Se você quer ajudar, ajude em palavras e ajude em ações. Mas não tente ajudar em ações e maldizer em palavras. Não vai servir, vai ser doloroso. Então, ame essa pessoa e entenda que já aconteceu e que a gente precisa agora trabalhar para ajudar. E não ficar criticando ou desejando coisas ruins. Então, a família, eu quero dizer isso. Sejam mais empáticos, solidários e amorosos. Amem em ações e em palavras. A pessoa portadora de HIV, eu quero deixar um recado. Você não é um extraterrestre. Você é um ser humano. E você não vai deixar de ser amado por você ser portador de AIDS. Quem te ama vai te amar sempre. E o que eu digo mais? Faça o tratamento, não abandone. Se você acha que não está fazendo efeito, nem exclua isso da sua cabeça. Porque o tratamento é o que vai salvar você e vai trazer qualidade de vida para você. E para toda a sociedade eu quero pedir inclusão. Vamos trabalhar isso? Vamos respeitar o outro? Vamos olhar para o outro com amor? Vamos trazer paz em vez de brigas, de contendas, de maldições? Vamos trabalhar em união, porque se a gente trabalhar junto, a gente vai alcançar muito mais, tá? E eu quero deixar o meu agradecimento aqui para vocês por essa oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez, Natália. E assim a gente vai encerrando com essa mensagem muito importante sobre amor próprio também. Sim. Com a Natália aqui para você que está nos ouvindo. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima no Deezer, no Spotify e no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!